Olá, queridos irmãos, graça e paz. Muito bom estarmos aqui reunidos para mais uma celebração, para juntos entoarmos louvores ao nosso Deus, estudarmos a sua palavra. Nós estamos aí nesse momento diferente, mais uma vez, né? Mas não deixamos de estar reunidos como corpo, juntos, unânimes, para celebrar a Deus. Nós queremos pedir que você curta, compartilhe o link dessa mensagem com seus amigos e familiares, que você possa participar conosco aí colocando seus pedidos de oração nos comentários, tá bom? Estamos juntos, lembrando para você que qualquer necessidade que você tenha, nos comunique. Estamos distanciados por esse momento, mas não impedidos, impossibilitados de ajudar uns aos outros, tá bom? Então, se você tem algum tipo de necessidade, por favor, nos comunique, tá bom? Nós vamos orar nesse momento, em seguida vamos louvar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por mais este dia, pela Tua presença em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de todas as nossas necessidades e mesmo em meio a um tempo tão difícil, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dirigido. Que não haja lugar em nosso coração para o desespero, para o desânimo, mas que estejamos todos confiantes no Senhor, seguindo, e que as nossas vidas, Pai, possam te glorificar em tudo. Em nome de Jesus, Pai, ser conosco nesse tempo, nessa celebração, que nada nos distraia, que nada tome a nossa atenção, que nós estejamos totalmente, Pai, atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar, que juntos, Pai, nós possamos celebrar ao Senhor através dos louvores e que possamos usar esse tempo também, Pai, essa possibilidade de estarmos celebrando remotamente, para unirmos nossos familiares e para que possamos, junto com nossos familiares, celebrar ao Senhor também. Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu
ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais um Minuto Missionário. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem falado conosco, tem falado ao meu coração. Todos os sábados e domingos nós temos ouvido sobre relacionamento, sobre testemunho, sobre amor, sobre compaixão, sobre como compartilhar o amor com as pessoas ao nosso redor. E a minha pergunta para nós hoje é: já que nós já conhecemos a vontade de Deus, conhecemos os seus feitos, o seu grande amor pela humanidade, já sabemos que Ele está no controle do mundo e das nossas vidas. Mas como saber se tudo isso tem mudado as nossas ações? Se tudo isso tem nos deixado inconformados com esse mundo que vivemos? Lembrando aos irmãos que também estamos em campanha de missões mundiais, cujo tema é Viva o Poder de Transformar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O apóstolo Paulo, ao iniciar a segunda carta ao seu jovem discípulo, fala que Timóteo deve manter viva a chama do dom dado por Deus. A referência de dom aqui é a presença do próprio Espírito Santo em nós e descreve o que ela faz em nós. Que essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas possa transformar não somente as nossas vidas, mas impactar, alcançar a vida de todas as pessoas que estão perto de nós. Que mesmo nesse momento que nós estamos afastados das pessoas, nós conseguimos manter contato com elas, seja pelo WhatsApp, pelo telefone, seja pelo nosso trabalho online. Queridos, não deixe, não perca tempo, não permita que a vergonha ou o deixar para depois você deixe de falar de Jesus a essas pessoas. O tempo está curto, nós não sabemos quando Jesus voltará, e a minha fala para nós hoje: não perca tempo, viva de fato o poder da transformação de Cristo na sua e na minha vida. Faça a sua parte, faça discípulos, não deixe de falar do amor de Deus. Muitas pessoas precisam ser alcançadas pelo Espírito Santo. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por esse tempo contigo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue usando as nossas vidas para que muitas outras sejam alcançadas por Ti, para que muitas outras pessoas ouçam falar do Senhor. Pai, não permita que fiquemos acomodados nesse período, mas que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê coragem, Deus, nos dê amor, Pai, pelos nossos irmãos que estão longe de Ti, Pai.
Em nome de Jesus, usa as nossas vidas para que o Teu nome seja conhecido e exaltado por toda a terra, a começar do nosso bairro, das nossas casas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos então continuar o nosso estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Peço que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós hoje vamos estudar os versículos 13 até o versículo 16. 1 Tessalonicenses 2, de 13 ao 16, temos estudado essa carta aos domingos. Hoje nós vamos dar sequência, né? Paulo aqui ele está fazendo a sua defesa dos ataques que vem sofrendo por parte daqueles que o perseguiam de cidade em cidade, e hoje nós vamos ver ele continuar essa defesa. Então, versículos 13 a 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: Também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira de Deus. Senhor, nós te agradecemos uma vez mais pela tua palavra. Que o Espírito Santo ministre a cada coração. Que nós estejamos atentos ao recado do Senhor para as nossas vidas nesse tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, então, Paulo ele segue a sua defesa. E ele vai deixar claro aqui que aqueles que perseguem Paulo, perseguem também aqueles a quem a palavra, a mensagem que Paulo prega alcançou, com o propósito de desanimá-los, de fazê-los desistir da caminhada, de fazê-los desistir da fé, de fazê-los desistir de permanecerem em Cristo. Paulo, então, olhando para a conduta daqueles irmãos, e é importante nós lembrarmos que Paulo está falando com base num relatório recebido por Timóteo, e do relato que Timóteo dá a Paulo, Paulo então se alegra, ele expressa sua gratidão por saber que a conversão daqueles irmãos foi genuína, e que isso se vê na disposição que eles têm de sofrer por amor a Cristo, fazendo assim com que o inimigo, aqueles que perseguem, não consigam desviá-los, tirá-los do caminho do Senhor, uma vez que a sua disposição, nós vamos ver, não era só teórica, mas era prática. Aqueles irmãos tessalonicenses, eles têm convicção de quem é Jesus, e também têm convicção da mensagem que os alcançou. Eles sabem que a mensagem que Paulo pregou era a palavra de Deus. E por isso, com essa convicção, essa palavra moldou suas vidas, moldou seu caráter, transformou quem eles eram e os mantém fiéis, mesmo diante das perseguições. Nós veremos então que o que dá firmeza àqueles irmãos, o que dava firmeza para que aqueles irmãos permanecessem firmes, é a palavra de Deus, que eles receberam, pregada por meio de Paulo e seus companheiros, e permaneceram fiéis a essa palavra permanece presente em suas vidas. Assim então, no versículo 13, Paulo diz: também agradecemos a Deus sem cessar, o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Como eu disse, Paulo está expressando a sua gratidão a Deus por ver que a palavra que os tessalonicenses receberam tem influenciado a vida deles, tem transformado a vida deles, tem sido o padrão pelo qual eles têm vivido. Isso tem acontecido de uma forma tão clara que confirma que a conversão deles foi verdadeira. Não foi fruto apenas de uma emoção.
Não foi fruto apenas de um momento em que eles estavam precisando de algo para servir de fuga, e Paulo apareceu ali em Tessalônica pregando, então eles pegaram aquela palavra e falaram, poxa, isso é o que a gente está precisando para esse momento? Não. Eles entenderam que a mensagem de Paulo e seus companheiros era de fato a palavra de Deus. Essa palavra achou lugar em seus corações, transformou a sua vida, e isso era visto na maneira como eles viviam. Paulo, ele já tinha falado sobre a forma como eles receberam a palavra com alegria e se tornaram imitadores de Paulo, seus companheiros e do Senhor. Capítulo 1, versículo 6, veja só o que Paulo vai dizer aí no capítulo 1, no versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Perceba, Paulo já tinha dito, olha, vocês receberam com alegria essa palavra. Vocês, desde o início, precisaram lutar ao receberem essa palavra, e apesar de muito sofrimento, vocês sim permaneceram, vocês receberam essa palavra como sendo a palavra de Deus. E aqui Paulo, ele fala duas coisas muito importantes nesse versículo 13, que ele diz que eles receberam e eles aceitaram a palavra. Eles receberam e eles aceitaram como a palavra de Deus transmitida por seus servos. Eles não colocaram em dúvida aquilo que Paulo e seus companheiros estavam pregando. Ao ouvirem a mensagem de Paulo e seus companheiros, eles receberam essa mensagem e a aceitaram como uma mensagem, como a palavra do próprio Deus. É importante a gente lembrar que lá no versículo 3 do capítulo 2, Paulo deixa claro que uma das formas que aqueles perseguidores tinham de acusar Paulo era dizer que a sua mensagem tinha origem no erro. Que aquilo que Paulo dizia tinha origem no erro. Versículo 3 do capítulo 2, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Paulo então está mostrando como aqueles irmãos tessalonicenses, eles ao ouvirem a mensagem pregada por Paulo, receberam e aceitaram como palavra do próprio Deus. O fato deles terem aceitado a palavra anunciada como do próprio Deus fica evidente pelos frutos que isso estava produzindo na vida daqueles irmãos. Eu quero ler o trecho do capítulo 1, versículo 6 até o versículo 10, para nós vermos de maneira clara como aquela palavra estava ativa, evidente, transformando a vida daqueles irmãos. 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 10, Paulo diz assim, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Perceba como essa palavra, a palavra que Paulo pregou, que eles receberam e aceitaram como a palavra do próprio Deus, essa palavra estava ativa naqueles irmãos. Estava operando neles de forma que se podia ver claramente. Esses irmãos, como eu disse, não fizeram do receber aquela mensagem apenas um momento de fuga, mas essa palavra se tornou a parte principal de suas vidas, transformando as suas vidas. Em tudo que eles faziam, era possível ver que eles de fato viviam de acordo com essa palavra. A palavra que eles receberam não ficou apenas no intelecto daqueles irmãos, mas se tornou prática de modo que nas suas atitudes era possível ver a transformação que a palavra estava operando. Isso significa dizer que por meio da sua palavra, o próprio Deus estava operando naqueles irmãos, como Paulo diz aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13, Paulo diz, é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Nesse versículo, então, nós vemos que
aqueles irmãos, ao aceitarem a palavra anunciada por Paulo e seus companheiros como a verdadeira palavra de Deus, aqueles irmãos tiveram suas vidas transformadas e eles evidenciavam isso através do seu novo modo de vida, resistindo inclusive às perseguições. Eles resistiam por causa da palavra de Deus presente na vida deles. Por isso eles tinham a possibilidade de, mesmo diante das perseguições, mesmo diante daqueles irmãos próximos, como nós vamos ver ali, tentando fazer com que eles desistissem, abandonassem a fé, eles permaneceram fiéis, por causa da palavra operando neles de forma ativa. Nós vamos ler agora os versículos 14 a 16. E diz assim: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e esses sejam salvos. Dessa forma continuam acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Paulo então agora fala de como aqueles irmãos, eles não tinham apenas uma disposição teórica para sofrer, mas que haviam de fato enfrentado perseguições. Aqueles irmãos não falaram: olha, se precisar eu estou disposto a sofrer. Não, eles sofreram de fato. Eles pagaram preço de fato por seguir a Cristo. Dessa forma, eles se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo. Eles já haviam se tornado imitadores de Paulo, dos seus companheiros, imitadores de Cristo, e agora se tornam imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque desde o início a igreja de Cristo passa por perseguições. Por isso eles agora também estão se tornando imitadores das igrejas que enfrentavam perseguições. É interessante nós olharmos essa questão da perseguição ao longo da história, porque o próprio Cristo sofreu oposição e perseguições. Você lembra os mestres da lei, algumas pessoas que só estavam ali por causa do alimento e dos milagres? Quantas perseguições e oposição Cristo sofreu? Os profetas também sofreram. Quantos profetas nós vemos no relato dos maiores e dos menores? Nós vemos profetas sendo perseguidos, lançados na prisão, quase mortos. Por quê? Por causa da mensagem que carregavam, por causa de serem um instrumento de Deus, eles sofreram oposição e perseguições. As igrejas, desde Jerusalém, você vai lembrar, com o martírio de Estevão, se desencadeia uma perseguição muito grande, e a igreja também sofre oposição e perseguições, e até os nossos dias, até hoje, nós vemos crentes fiéis, pessoas que são portadores da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho, sofrendo oposição e perseguições ao longo das décadas, desde o início da igreja. A igreja de Cristo sempre esteve sob constante perseguição. Seja ela mais dura, como nós temos em alguns países onde é proibido pregar o Evangelho, onde se você for pego portando um exemplar da Bíblia Sagrada, você provavelmente terá que pagar algum tipo de punição, será preso, espancado. Ou seja perseguições através da rejeição familiar, de amigos, no trabalho, qualquer outro tipo de perseguição. O fato é que os crentes genuínos sempre sofreram algum tipo de perseguição. Se você vive de acordo com a palavra de Deus, em algum momento da sua vida você já sofreu ou sofrerá algum tipo de perseguição. Paulo, ele mostra que as perseguições, elas não vêm somente de longe. Esse é um outro aspecto importante que Paulo coloca, porque aqueles irmãos em Tessalônica, eles estavam sendo perseguidos por seus próprios conterrâneos, assim como as igrejas da Judéia foram, a igreja de Jerusalém foi perseguida pelos judeus.
Judeus perseguiram seus próprios compatriotas, e aqui Paulo está dizendo que aqueles irmãos tessalonicenses estão sendo perseguidos pelos seus próprios conterrâneos. O que nos mostra que da proximidade do nosso vínculo familiar, de amigos, também sofreremos perseguições. Também seremos motivados a abandonar a fé, a deixar de seguir Cristo, a deixar de viver uma vida piedosa. Ele dá o exemplo maior de perseguição quando diz que os judeus mataram Jesus e os profetas. Jesus, o que Paulo está dizendo, olha, o próprio Cristo foi perseguido. E ele pagou com a sua própria vida. A perseguição que ele sofreu se deu de uma maneira tão ávida que ele pagou com sua própria vida. Assim como alguns profetas. Paulo está deixando claro que tanto judeus quanto gentios se empenharam em perseguir os cristãos, e ainda hoje, pessoas próximas e distantes têm o mesmo objetivo: perseguir aqueles que se mantêm fiéis. Perseguir aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Paulo, além de falar das perseguições, ele dá o motivo pelo qual Cristo, os profetas, os apóstolos e nós ainda hoje somos perseguidos. O motivo é impedir que o evangelho seja pregado e os perdidos sejam salvos. É por isso que a igreja é perseguida. Porque a igreja, ela é portadora da mensagem que pode transformar a vida de qualquer pessoa. E por isso a igreja é perseguida. E por isso a igreja só é perseguida quando ela cumpre o seu papel, porque se ela não estiver cumprindo o seu papel, que diferença há? Quando a igreja cumpre o seu papel, certamente essa igreja será perseguida. A atuação dos perseguidores é para impedir que a obra de Deus avance. Isso fica claro quando observamos o que Jesus disse lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 11. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 5, 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Perceba que os profetas, eles foram perseguidos por causa da mensagem que anunciavam. Os apóstolos foram perseguidos por causa da mensagem que pregavam, por causa do nome de Jesus. A perseguição, querido, nunca se deu por motivos meramente humanos. A perseguição nunca se deu porque as pessoas tinham algo contra determinado mensageiro, só por quem ele era, mas era por causa da mensagem que ele portava. É por causa da mensagem que pregamos, por causa daquele a quem anunciamos e demonstramos com nossa própria vida. É por causa disso que somos perseguidos. Isso também precisa nos levar a uma reflexão que se não enfrentamos nenhum tipo de dificuldade, se não enfrentamos nenhum tipo de perseguição, se não enfrentamos nenhum tipo de motivação para nos fazer abandonar a fé por parte das pessoas que nos cercam, talvez nós não estejamos vivendo ou sendo tão fiéis àquele que nos chamou. Nós não estejamos sendo aqueles que pregam essa mensagem a tempo e fora de tempo com as nossas próprias vidas, porque foi por essa razão que profetas, apóstolos foram perseguidos ao longo da história, por causa da mensagem que eles pregavam, por causa da sua forma de viver, que confrontava a forma de viver daquelas pessoas que viviam longe de Cristo. Paulo ainda vai dizer que sobre esses que mataram Jesus e continuam perseguindo os seus discípulos, os judeus, veio a ira de Deus. E aqui Paulo, ele não está falando da destruição ou da rejeição total dos judeus.
Se você ler Romanos capítulo 9, 10, Paulo, nesses 2 capítulos, ele vai mostrar como os judeus rejeitaram sistematicamente Jesus como Messias. Mas aí no capítulo 11, nos primeiros 10 versículos, Paulo, ele traz uma informação importante, ele diz, olha, mas Deus sempre preservou para si um remanescente. Ele não rejeitou o seu povo como um todo. E a maior prova de que Deus não rejeitou o seu povo é que o próprio Paulo, ele usa o seu próprio exemplo. Nesse texto, se você ler lá, é bem interessante você ler, Paulo ele começa usando o seu próprio exemplo. Ele diz, olha, eu sou israelita. E Deus me chamou. O próprio Cristo me chamou e me tornou pregador do Evangelho. Por quê? Porque ao longo da história, ao longo do tempo, Deus sempre preservou um remanescente do seu próprio povo. Ou seja, ele não rejeitou totalmente o seu povo. O que nós vemos então é que a ira de Deus permanece sobre os judeus que continuavam rejeitando a Cristo como o Messias prometido. Da mesma maneira, querido, como a ira de Deus permanece sobre qualquer pessoa que não crê em Cristo, que rejeita Cristo como Messias. É isso que diz João 3,36. Em João 3,36, nós lemos, quem crê no Filho tem a vida eterna. Vida eterna está condicionada a crer em Cristo. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Perceba, não só judeus, mas qualquer um que não crer verdadeiramente em Cristo como Messias, como Senhor de sua vida, como aquele que pagou o preço pelos seus pecados, sobre esse permanece a ira de Deus. Aqueles que creem de fato em Cristo, esses têm a vida eterna. São esses, como eu disse então, que não creem no Filho, que recebem sobre si a ira de Deus, que se lançam cada vez mais a uma vida de pecado, porque estão com seus corações endurecidos. São esses que perseguem aqueles que propagam a mensagem do Evangelho. Mas os que pregam a mensagem do Evangelho do Reino, por terem recebido a palavra de Deus e viverem de acordo com os seus mandamentos, estes não param diante de perseguições, mas seguem sempre em frente, porque sabem quem os chamou, sabem a missão que receberam, e têm na palavra que conduz as suas vidas, a palavra de Deus, a certeza de que, quando tudo isso terminar, eles estarão com Cristo, passarão a eternidade com Cristo. Quando nós olhamos então para esse texto, pensando como aplicarmos isso de uma forma prática às nossas vidas, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que o que possibilitou aqueles irmãos perseverarem em meio às perseguições foi a certeza de que o que eles receberam foi a palavra de Deus. E eu acredito que aqui está a grande lição que precisamos guardar desse trecho. O que possibilitou aqueles irmãos a perseverarem não foi outra coisa senão a certeza de que o que eles receberam foi a palavra de Deus. Diante disso, então, o que nós precisamos avaliar é se de fato cremos que a palavra de Deus é infalível, que a palavra de Deus é suficiente. Precisamos avaliar se a palavra de Deus é tudo o que precisamos para nos equipar para uma vida de fé e serviço. Nós precisamos pensar no que é esta palavra para nós. Porque há um incentivo muito grande para relativizar essa palavra no tempo em que vivemos. A palavra de Deus, ela não pode ser só importante para você. A palavra de Deus, ela não pode ser algo em que você recorre em um momento específico e depois você entende que precisa de outras fontes para suprir as suas necessidades, para resolver os seus problemas, para encontrar o caminho para as suas mazelas. Não, tudo que precisamos está nessa palavra.
Nós não precisamos de nada além desta palavra, porque ela é suficiente. E nós precisamos avaliar se de fato ela tem sido suficiente para nós. Como eu disse, a palavra de Deus não é parte do que precisamos. Não é apenas uma das coisas que precisamos. Ela é tudo o que precisamos. Muitos dos que ficam pelo caminho hoje são aqueles que não enxergam na palavra de Deus o que ela de fato é. Quantas pessoas que passaram a olhar para determinados textos e dizer, olha, isso aqui não se aplica. Não, isso aqui eu não preciso. Não, além disso aqui eu preciso disso e disso e disso. E essas pessoas se perderam no caminho, se perderam dentro de um labirinto de ideias que elas não conseguem retornar para o início. Porque esse labirinto de ideias não tem um fim. E quando se veem perdidas, essas pessoas não conseguem retornar para o seu ponto de partida. Eu vou repetir para você, a palavra de Deus é tudo o que precisamos. Nós não precisamos de outra coisa além da palavra de Deus. Diante de perseguições, ou diante da pressão exercida por aqueles que não creem em Cristo, quantas pessoas têm recorrido a outras coisas para buscar a resposta que precisam? O que nós precisamos diante disso é nos manter fiéis a esta palavra que nos alcançou e que precisa ser vista de forma ativa nas nossas vidas. Paulo se alegra porque aqueles irmãos receberam a palavra deles como de fato deveriam receber, como a palavra de Deus. E por isso estavam equipados para suportar qualquer tipo de perseguição. Por causa da palavra. O que tornava aqueles irmãos capazes, preparados para qualquer dificuldade, não era o fato deles terem ouvido a mensagem não era o fato de que foi Paulo que pregou, foi Paulo que me batizou, eu pertenço à igreja A ou B. Não. Foi o fato deles se manterem fiéis a esta palavra, a palavra de Deus. Se nos mantivermos fiéis a esta palavra, nós estaremos capacitados para enfrentar qualquer momento. Seja um momento como esse que nós estamos passando, ou uma perseguição de fato pior. Porque sempre haverá perseguição àqueles que se mantêm fiéis a Cristo. Sempre, querido. Se você decidiu viver de uma maneira que agrade a Deus, você saiba que terá que enfrentar perseguições. Mas aqueles que vivem de acordo com a sua palavra, que se mantêm fiéis à sua palavra, que têm na sua palavra a fonte do que precisam para a vida e para a piedade, como diz Pedro, esses não ficam confusos nem desanimados diante das perseguições ou dificuldades. Eles não param pelo caminho. Eles entendem que qualquer que seja o momento que eles estejam vivendo, esta palavra deixa claro que Deus está no controle de tudo, que Ele nunca perdeu o controle. E que qualquer momento, por pior que pareça, Ele não se compara àquilo que está reservado para quem se manter fiel. Por pior que às vezes pareça o momento que nós estamos vivendo, esta palavra nos garante que esse momento é breve, é momentâneo, é passageiro. E que não se compara com a eternidade em Cristo Jesus. Que aqueles que se mantiverem fiéis a Cristo, que se mantiverem fiéis a esta palavra, desfrutarão. Se vivermos de acordo com a palavra de Deus, como eu disse, sabemos que perseguições nos alcançarão. Mas também sabemos que não desistiremos, porque a palavra de Deus nos garante que essas perseguições são passageiras. Portanto, querido, o meu apelo neste dia é para que você permaneça fiel a esta palavra. O meu apelo nesse dia é para que você olhe para esta palavra
E que esta palavra seja na sua vida o que de fato ela é, suficiente. Tudo o que nós precisamos para a vida, para a piedade, está nessa palavra. Não relativize esta palavra. Não a trate como parte do que você precisa. Não a trate como algo que você pode, em determinado momento, escolher obedecer ou não. A trate como de fato ela é, a palavra de Deus que nos alcançou, que nos transforma a cada dia e que nos capacita a seguir adiante, mesmo diante dos problemas e perseguições. Permaneça fiel a esta palavra. É o meu apelo para você nesse dia. Permaneça fiel a esta palavra. Não escolha o que você quer obedecer. Não escolha o que você acha que se aplica ou não à sua vida. Permaneça fiel a essa palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque temos a certeza de que o que nos alcançou foi a tua palavra. Temos a certeza de que não precisamos de outra coisa que não a tua palavra. Ela é tudo o que precisamos, Pai. Tudo o que precisamos. Que cada um, Pai, dos meus irmãos, cada um que ouvirem essa mensagem, possam de fato, Pai, valorizar esta palavra. Possam de fato, Deus, olhar para esta palavra e desejar arduamente, avidamente, conhecer cada dia mais ao Senhor, se dedicar em conhecer cada dia mais esta palavra, valorizando essa palavra como aquilo que ela de fato é, a tua palavra, que é tudo o que nós precisamos. Que nós, Pai, a tua igreja, possamos despertar e valorizar a tua palavra como de fato ela deve ser valorizada e aplicada às nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro às necessidades de cada um, Pai, dos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, que o Espírito Santo possa confortar. Conforta os corações daqueles que perderam familiares, eu cito aqui o Zé Maria, tantos outros, Deus, que têm sido levados nesse tempo, que o Espírito Santo possa confortar o coração de cada familiar. Que o Senhor possa nos motivar a continuarmos sendo igreja, mesmo distantes uns dos outros, a suprir as necessidades uns dos outros. Que o Espírito Santo possa continuar nos conduzindo. Porque muito em breve, Deus, estaremos juntos. E eu não falo de um ajuntamento apenas terreno, estaremos junto com o Senhor na eternidade. Temos essa certeza. E o que nos dá essa certeza é a tua palavra. Então, Deus, em nome de Jesus, sê com cada um. Acalma o coração, Pai, de cada um. Nos sustenta nesse momento difícil. Nos fortalece para a glória do teu nome. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Não esqueça que as nossas programações estão acontecendo de maneira remota, então participe e não esqueça, se você está passando alguma necessidade, alguma dificuldade, entre em contato conosco. Juntos nós vamos enfrentar esse momento, porque somos a igreja do Senhor, somos parte do mesmo corpo. Deus abençoe sua vida.